dia a todos. De fato, é um prazer estar aqui, podendo reencontrar grandes amigos, né? E novos amigos também, que pessoalmente não tive a oportunidade de vê-los fisicamente, para a gente começar aqui a debater, enfim, trocar experiências. Muito bom. Bom, estamos aqui num evento de pagamentos e nós sabemos, né, que a indústria de pagamentos do Brasil é bastante desenvolvida, né, muito dinâmica e vem crescendo sucessivamente com muitas inovações. Né? Há muitos anos, né, a base de cartões, por exemplo, chipados no Brasil, avançou muito rapidamente, com um crescimento grande, sempre nesse binômio, né, de segurança e conveniência para o cliente, cada vez mais. E aí, TED já existe há 20 anos, e agora o Pix trazendo de novo inovações, mais conveniência para o cliente, cada vez nesse dinamismo crescente, e isso provoca a indústria, gera novos parâmetros, novos desafios e também novas possibilidades. Então, é isso que a gente vai explorar um pouquinho, a questão de como isso caminha para cada vez dar mais conveniência para o cliente, uma experiência mais fluida, mas também sem perder a segurança, pelo contrário, trazendo novos requisitos de segurança para poder proteger essas transações, né? Então, temos aqui 3 especialistas, que eu vou pedir para se apresentar rapidamente, para a gente começar a debater. Dani, por favor. Oi, gente, bom dia. Como a Regina falou, meu nome é Daniele Florestano, eu sou diretora da Mastercard Cyber Intelligence Solutions. E é um prazer estar aqui, né, nesse movimento, finalmente voltando para o físico, na 4ª edição do Payment View. Talvez, e vamos debater um assunto super importante e relevante, que é a segurança, né, nesse mundo de transações. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a Mastercard, né, fala assim, o que a Mastercard faz ali, né, gente, falando de segurança, de Pix e outras coisas. A Mastercard vai muito além de cartão. Hoje a gente tem as soluções que vão além do transacional, né? As nossas soluções trazem segurança durante toda a jornada do cliente, durante todas as interações. Eu acho que hoje, principalmente nesse movimento pós-Covid, né, essa economia hiperconectada, digitalizada que a gente tem, as empresas criaram outras formas com os clientes de fazer relacionamento. E esse cliente ele ficou muito mais exigente, né? Fato. Então, ele quer receber ou pagar da maneira que é melhor para ele. Então, a gente fez um estudo, né? Eu achei 2 números interessantes para trazer para vocês. A gente fez um estudo na Mastercard que mostra que 73% dos consumidores concordam que tem um método preferencial de pagamento, mas é de acordo com a situação, né? Então, hoje, o cliente ele escolhe em que momento ele vai pagar com cartão, com Pix, com dinheiro, a gente espera cada vez menos, mas com dinheiro. Então, é uma decisão dele. E 93% desses consumidores afirmam que testariam uma nova solução durante o próximo ano, quer seja de criptomoeda, de biometria, de QR Code. Então, isso mostra a evolução que a gente está fazendo. E a Mastercard está nessa linha, através de uma série de aquisições que a gente fez, olhando a parte de cibersegurança, olhando a parte de identidade de usuário, quer seja com biometria passiva ou com outras informações, olhando a parte de risco do transacional, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de como a gente pode fazer essa segurança de uma forma fluida, mais conveniente e com o menor atrito possível. Tá bom? Obrigada. Legal. Bom, Eladio, como é que complementa isso de alguma maneira também protegendo o cliente? Legal. Oi. Obrigado, Carlos, Dani, bom dia, Fábio, pessoal aí. A gente hoje está aqui, é até uma coincidência, a Payface ontem lançou um press release global junto com a Mastercard. Aliás, o press release global foi da Mastercard de pagamento com biometria. O primeiro pagamento com biometria da Mastercard no mundo foi com a Payface ontem ou na semana passada já. Então, a gente não olha a segurança em si, a gente olha a fluidez da transação, como que aquela pessoa, aquele consumidor pode fazer uma transação sem tirar nada do bolso. E dessas 73% de pessoas que a Dani falou, a gente tem visto, a parte das 91%, que você falou, 91%? 93% também, estão experimentando novos meios de pagamento. Então, a gente tem uma operação aqui no Marché, aqui em São Paulo, e a gente tem visto muitas pessoas experimentarem a solução de pagamento com o rosto, falando que é mais cômodo e que para aquela situação faz mais sentido. Para outras pode ser um NFC, um cartão, enfim.
Então a gente focou muito em entregar a comodidade para o cliente. Eu me considero um especialista nisso, em usuários e a comodidade. E a segurança ela vem como um critério, um layer mandatório para que a gente possa entregar a fluidez. Não existe fluidez de transação sem a segurança daquele pagamento. Obrigado. Legal. E aí, Fábio, também não basta só isso, né? Tem que proteger a borda também, os dispositivos. Como é que você se posiciona? Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia, Carlos, Dani, Eládio. Prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. Meu nome é Fábio Soto, eu sou CEO da Agility. A gente trabalha com cybersecurity, a gente trabalha mais do lado do fornecedor, né? A gente é uma empresa que é B2B, então a gente atende bancos, nós atendemos varejistas, a gente atende o ecossistema financeiro e a gente trabalha com a proteção das instituições, né, que estão entregando os produtos e estão fazendo as transações com os clientes. E eu diria assim, na verdade, essa questão toda de biometria é algo que realmente é fundamental, né? Todos os tipos de biometria, a biometria facial, a biometria comportamental. Hoje em dia existem tecnologias onde a pessoa está usando ali o Internet Banking, né? Se alguém pega o celular da pessoa e outra pessoa usa, a gente consegue imediatamente saber que é outra pessoa que está usando, né? O aplicativo sem precisar fazer um logout, um login de novo na aplicação. Então, a gente trabalha mais na parte de fraudes, né, para o lado do fornecedor. A gente vê muito, né, um crescimento muito grande de fraude, segunda via de boleto, coisas desse tipo, são coisas que a gente monitora. E a parte de segurança de aplicações também, todo o ciclo de vida da aplicação. Então, parte de firewalls, parte de infraestrutura de segurança, quando a gente fala de infraestrutura on-premises, e a parte de segurança de nuvem também, a parte de segurança de aplicações e monitoramento de segurança da empresa. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma discussão super rica aqui hoje, e é isso, vamos em frente. Muito legal, muito bom. Acho que visões bem complementares da indústria, né? Cada vez o desafio também vai aumentando, né? Novas possibilidades vão se abrindo, novos dispositivos, cada vez mais o mundo fica mais complexo, né? Então, por exemplo, Dani, já se caminha muito para o cenário que não é aquele só tradicional do cartão no POS, né? E que ali o dispositivo está sob controle. Cada vez mais se expande para uso direto do mobile, eventualmente sem maquininha, passando pela trilha de cartão, mas fazendo ali um Pix e tal. O que vem por aí? Como é que a indústria está se preparando para esse cenário, para poder proteger a transação, mas, ao mesmo tempo, dar a mesma fluidez? Olha, a gente tem um processo e a gente vai entender a importância dele agora que a gente vai ampliando essa gama de pagamentos, né? Que é você trabalhar em camadas, né? Então, quando a gente estava falando aqui, né, do trabalhar do antes, durante e depois, a gente tem que começar a pensar que a gente tem que começar a validação antes. A empresa, primeiro, ela tem que estar segura com cibersegurança. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é quando você vai fazer o onboard dessa pessoa, a identificação, você fazer a correta validação. Porque se por algum motivo tem algum sequestro, se a pessoa abre uma conta falsa, se você conseguir fazer a biometria correta, né, passiva, gente, a biometria passiva é complementar, tá? Onde você vê a pressão do seu telefone, como você digita, você consegue ver essa diferença. Então, a primeira etapa que a gente faria para ter uma maior segurança é, primeiro, uma segurança robusta, em camadas, e que ela tenha que ser em milissegundos, né? E com muito dado, gente. Dado, eu acho que, né? Eu acabo falando que o nosso CEO falava que dado é o novo petróleo, né? Mas dado é super importante. Então, se você tem uma tecnologia robusta o suficiente, você vai conseguir trabalhar essa informação. Então, é isso. É você ter essa segurança, pensando na conveniência do cliente. Então, tem que ter menor fricção. E, para isso, você tem que adicionar camadas em todas as etapas do processo. Não dá simplesmente para você ter uma e achar que aquilo vai ser a sua bala de prata, né? Então, hoje a gente trabalha nessa combinação de segurança com conveniência em camadas. Bem legal, bem legal. E uma dessas camadas é a biometria, né, Euládio? O quão isso já está robusto o suficiente para evitar lá falso positivo ou dar uma experiência ruim? E quais são os novos passos
para cada vez mais desenvolver isso, dar essa experiência conveniente? Como é que se complementa, né, com toda essa infraestrutura que é necessária para garantir a segurança? Excelente. Como a Dani falou, there's no silver bullet. Então, assim, não existe isso, não existe bala de prata à prova de qualquer coisa. A gente desenvolveu no nosso motor de biometria, que é proprietário, algumas camadas de identificação. Então, você tem um tier que é o Great Match, Normal Match e Maybe Match. Great Match, a gente tem certeza que aquela pessoa para ela num para N. Então, eu posso pegar uma pessoa na base de dezenas de milhões de pessoas e saber que aquela pessoa, ela mesma sem nenhuma imprecisão. Aí você tem o Normal Match, que você faz um desafio para ela, bota lá 3 dígitos do CPF, aí a gente vai bater com uma base de clusterização para saber se aquela pessoa é ela mesma. E se for Maybe Match, a gente está descartando hoje. Então, no início da Payface, a gente fazia os desafios para os Maybe Matches e o Normal Match e o Great Match a gente não fazia desafio. Hoje a gente faz desafio para os Normal Matches e só o Great Match que passa hoje por questões de segurança. Então, você não tem como ter um falso positivo ali, senão você inviabiliza toda a tecnologia, perde enfim, a credibilidade no mercado. É claro que, eventualmente, em uma fração exponencial, a gente pode sofrer algum falso positivo. Isso é uma coisa que, de fato, nenhuma biometria no mundo hoje está 100% coberta quando se fala de 1 para N. O que a gente garante hoje é que, se houver uma transação que seja causada por um falso positivo, a gente vai lá e vai ressarcir aquele merchant e aquele consumidor. Então, é uma coisa que a gente se compromete, não teve casos nenhum, já numa base estressada de milhões de transações. E a gente está constantemente botando mais camadas de identificação, classificação, inteligência comportamental. Então, você tem várias formas, você não precisa fazer... Se a gente tivesse hoje 100 milhões de pessoas na nossa base transacionando com o Payface, você não precisaria fazer um prêmio com 100 milhões de pessoas. Então, você tem pessoas que vão transacionar hoje aqui em São Paulo, mas amanhã não vão transacionar no Acre. Então, você consegue criar a classificação que você consegue ter a camada de robustez, de segurança, de forma que não agrida a usabilidade. A gente sempre fala que existe um cobertor curto entre usabilidade e segurança. Então, ou você deixa o pé fora ou você deixa a cabeça. A gente hoje está tentando deixar um pouco de cada lado descoberto, mas sem ter a falha de segurança. Então, algumas coisas da UX hoje que a gente gostaria de poder ofertar para o cliente, a gente não pode. Como, por exemplo, hoje 5 a 10% das transações a pessoa tem que digitar o CPF lá. Eu acho isso muito ruim, porque a gente entrega uma barreira maior, mas é a segurança que a gente não pode deixar cair. Mas, em paralelo, também a gente perguntando para os clientes o que eles acham quando digita 3 dígitos CPF, ele se sentem bem, né? Não se importa, porque ele já tem que digitar o CPF inteiro no mercado para pontuar na fidelidade. Então, mesmo eu pedindo os 3 dígitos CPF, ele está ganhando velocidade porque ele só digita 3 e não precisa nem pagar com nenhum outro meio de pagamento depois. Um outro ponto, Elijah, claro, a biometria está cada vez sendo mais usada, né? Em alguns países, a gente sabe aí, tem um paradigma da China e tal, que largamente é usada como, então, uma proteção adicional. O quanto que isso caminha para ter um padrão global ou uma interoperabilidade para aproveitar isso para os outros ambientes? Tem iniciativas do governo, né? gov.br, governo digital. Você enxerga que isso é uma evolução natural ou a tendência é cada um ter o seu próprio algoritmo? Boa, essa pergunta é difícil. Por que é difícil? Porque não existe um consentimento global hoje de como que esse arranjo vai se interconectar. Eu vejo hoje feudos nacionais em que cada nação vai ter o seu motor, a sua base proprietária. A gente tem hoje um país como os Estados Unidos que é totalmente fractário à aceitação de biometria. Então, você tem estados como Illinois que nem a biometria com consentimento ela é permitida. Então, assim, foge qualquer tipo de entendimento que a gente tem hoje no GDPR ou LGPD. E você tem países que, como a China, não existe nem consentimento, né? Então, assim, é um caminho que a gente está entendendo que é no-brainer, vai acontecer, a biometria ela vai ser a forma de identificação, seja por um governo fazendo isso, e a base governamental está crescendo, vai pegar agora outros meios de inputs, hoje principalmente é a carteira de habilitação, vão ter outras formas de inputs dessa base, que vai ficar muito mais robusta e muito mais confiável. Você tem empresas privadas fazendo um trabalho excelentíssimo com bases muito boas, sólidas, que previnem fraudes, aqui no Brasil mesmo.
e no mercado internacional a gente consegue ver réplicas disso. Você tem países do leste europeu que fazem identificação biometria para tudo. Então é um caminho que não tem volta. Os pagamentos vão ser por biometria também. Quando a gente começou a companhia em 2018, 2019, a pergunta que a gente respondia era: vai ser a forma de pagamento? O Edson está aqui para testemunhar que ele me conheceu lá. Hoje não tem dúvida, né? Não há dúvida sobre isso. Então ele me conheceu lá, nós éramos em 3 pessoas na Payface e a pergunta que a gente não sabia responder era: vai ser esse meio de pagamento? Hoje agora é quem e como. Né? E nem o quando, tá? O quando a gente já tem uma boa percepção de quando vai ser. Agora quem e como. Então assim, é um caminho sem volta. Só que o consentimento, a prática de legislação de dados, ela é fundamental. Hoje a Payface ela não captura nenhuma biometria sem consentimento, inclusive na frente de caixa. E a gente poderia seguir um caminho da LGPD, que é o caminho de antifraude, para poder pegar as biometrias sem consentimento. A gente optou, assim, espontaneamente por não utilizar isso. Porque se eu vou iniciar uma transação de pagamento com o rosto, como que eu vou falar para as pessoas que eu posso, porventura, pegar a biometria dela de outra forma, se não ela autorizando expressamente? Então, isso não é um passo que a gente decidiu não seguir. É um mundo novo, né? Um mundo Total. novo que caminha muito rápido, né? Total. E Fábio, como você mencionou, você tem uma competência grande ali para proteger, né, a instituição contra ataques, contra hacks e tal. Mas era bom você falar um pouquinho mais, inclusive, na proteção para o próprio cliente, né? As indústrias financeiras, de maneira geral, olham muito o security para proteger a sua estrutura, a sua infraestrutura. E, muitas vezes, não necessariamente o usuário, o pagador, ou aquele que está usando o dispositivo de maneira fraudulenta, coação, etc. e tal. Então, você também tem alguma coisa relacionada a isso para poder ajudar mais na segurança do processo de pagamento em si? Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala em segurança, o Ládio comentou sobre o cobertor curto. Eu estou há mais de 20 anos nesse mercado e há mais de 20 anos a gente está com o cobertor curto, né? Acho que é um desafio enorme que todos nós aqui, né, todos nós que fazemos parte de alguma forma desse ecossistema, é um desafio muito grande a gente buscar ter a melhor segurança com a melhor usabilidade. E essa dificuldade, essa complexidade, ela acaba gerando riscos também, né? Então, tem uma outra complexidade aí que é a seguinte: a gente, nesse ecossistema, a gente tem empresas, como várias das empresas que estão aqui, que investem pesadamente em segurança, que tem times altamente qualificados, que a gente conhece, que sabe que os caras realmente são muito bons. Mas a gente também tem o varejista que está começando o seu negócio agora, que não investe tanto em segurança, e é um cara que daqui a pouco o sistema dele não é tão seguro, que é um sistema que daqui a pouco vai ter dados do cliente, e esses dados vão ser vazados, o cliente vai ser prejudicado com isso. Tem uma outra questão também, que é o lado do comportamento do cliente, né? Então, a questão cultural, a gente vê, né, entra em qualquer internet banking hoje, tem lá as mensagens: nós não vamos ligar pedindo sua senha, tal. Então, assim, tem um lado também que não está diretamente relacionado ao volume de investimento tecnológico, mas sim uma questão ligada ao comportamento do usuário, né? A gente sabe que as empresas querem fazer o checkout super rápido, quer fazer lá a venda com um clique, né? Mas, por outro lado, como saber que o cliente é realmente o cliente, né? Então, tem lá o conceito do Know Your Customer. Então, a gente tem que ter o maior volume de dados do cliente possível para entender quem é esse cliente e depois eu validar se quem está comprando é realmente ele ou é outra pessoa. Só que daí isso já traz outros problemas relacionados à LGPD, a complexidade que isso vai trazer depois. Então, o tema realmente é complexo. Eu diria que, como a Dani comentou, quando a gente fala em segurança, a gente tem que pensar em todas as camadas, em todos os pontos. Não existe em segurança um único ponto
de vulnerabilidade. A gente fala em vulnerabilidade no shift left, no desenvolvimento da aplicação, na análise do código, depois na infraestrutura onde está a aplicação, na nuvem, nos processos, como interconecta, né, todos os players, né, todas as instituições, como elas se conectam, tokenização, criptografia, até o comportamento do usuário. Então, o tema é realmente muito amplo. A gente vê muita tecnologia nova aparecendo, esse mercado ele é muito, muito ágil, é muito rápido. A gente vê tecnologias em outros países que existem já há bastante tempo e que a gente não vê chegarem no Brasil, não vê, ou quando chegam não serem adotadas também, né? Então, a gente vê lá nos Estados Unidos, na Europa, principalmente Visa Direct, os caras transferem dinheiro entre países usando o número do cartão. Há anos atrás já tinha nos Estados Unidos, em hotel, os caras usando no celular a cobrança ali no cartão. Aqui, puta, chegou, nem foi adotado direito. Agora, o Tap on Phone, né? Tap to Phone, da Master, da Visa, são coisas que lá fora já estão começando a ser implantadas aqui. Então, com tudo isso, com todas essas novas tecnologias, com as novas formas de pagamento, enfim, com todas essas estatísticas que a gente percebe que muita coisa está acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer, e com tudo isso os riscos, eles também vêm, novas vulnerabilidades surgem, a nossa superfície de ataque aumenta, e o usuário final, o cliente final, ele precisa ser conscientizado, a gente precisa mostrar para as pessoas que é preciso ter uma preocupação com segurança. A segurança não pode fazer parte do nosso dia a dia só no sentido do... Isso é uma coisa que eu falo bastante, normalmente as pessoas falam em segurança, associam a segurança física. Né? Então, pô, eu vou na rua, eu posso ser assaltado, o cara pode roubar meu celular por conta do Pix, então eu vou tirar o aplicativo do celular. Né? Muita gente está fazendo isso por conta da onda de roubos de celular para transferência de dinheiro via celular e tudo mais. Mas não é só a segurança física. Hoje as nossas vidas estão no digital. Né? As nossas informações todas estão no digital. Então a gente precisa ter uma preocupação muito grande, todos nós como pessoas físicas, a gente precisa ter uma preocupação muito grande com os nossos dados e da forma como nós fazemos uma transação. Mesmo tendo uma biometria, é importante ter essa preocupação. Pô, os meus dados, para onde eles vão? Né? O consentimento, opa, essa empresa está pedindo o meu consentimento, puta, essa empresa é bacana. Né? Pô, eu vou num determinado estabelecimento, para qualquer compra que eu for fazer, o cara fica pedindo o meu CPF. Por quê? Então, esse tipo de comportamento é importante para o usuário e isso independe de investimento em tecnologia. É uma coisa muito mais ligada a comportamento, é uma coisa muito mais ligada à conscientização. Acho que é ligada ao acho que é ligada ao educacional, né? Acho que a gente fala de tecnologia porque realmente facilita, né? A Mastercard hoje ela busca bastante também toda essa parte de LGPD, consentimento. A gente tem um portal de privacidade, onde se você quiser ir lá, você pode tirar, né, o consentimento que você deu enfim, a gente trabalha muito, mas eu acho que o educacional é uma coisa que a gente também tem que trabalhar, né? Não dá para ser só, né? Eu acho que quando a gente fala de camadas, de tecnologia, de olhar o comportamento no telefone, mesmo sem capturar dado, pelo movimento que você faz, a gente também tem um lado importante de capacitação. Né? Então, acho que é a combinação, e também especialistas, né? Acho que tem uma terceira combinação, acho que é a tecnologia somada aos profissionais adequados para você conseguir fazer regras que facilitam o cliente, aí não precisa necessariamente de dados, e a parte educacional também, que é super importante. Então, acho que essa conscientização de que todo mundo tem que ter, que o meu dado é valioso, e não é só na parte bancária. Quanto a gente vê na parte de saúde, né? Então, a gente estava conversando um pouquinho, a parte de saúde, todos os seus dados hoje, tiveram uma série de ataques que aconteceram na educação, né? Os nossos filhos fazendo aula online, a gente fazendo aula online. Então, eu acho que a tecnologia vem, sim, para ajudar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem um lado de complementar muito legal de identidade, a gente consegue fazer algumas coisas com poucos dados, e os dados são os dados consentidos, mas é sempre uma via de duas mãos. Né? Então, é isso que e tem um fator adicional nisso, Dani, que o Fábio acho que também estava comentando, que é
o Pix, né, introduziu muitas pessoas, transformou digitalmente, né, introduziu muitas pessoas no uso de transações digitais, do uso através do mobile phone, né? Se calcula aí algumas milhões de neodigitais, né? E são pessoas que não necessariamente tinham exatamente toda essa cultura para poder se proteger, né? Não tá menos imune a alguns ataques, né? Alguns golpes, engenharia social, etc. e tal. E aí um pouco, Fábio, voltando para você, até que ponto já tem tecnologia, né? O mobile permite uma série tem uma série de drivers ali, de fingerprints que se pode extrair, e até que ponto se consegue, de fato, também ajudar para proteger este cliente, porque é uma responsabilidade também, eu entendo, da indústria, né? Na medida que a gente coloca no mobile ou em qualquer dispositivo algo tão poderoso, não basta só proteger a infraestrutura da instituição, tem também uma responsabilidade, como a Daniele está falando, de também ajudar nesta educação e um mínimo de segurança também para poder protegê-lo. Você vê alguma tendência nisso? Tem alguma coisa que se possa fazer nisso? Com certeza, tem muita coisa o que fazer ainda. Tem muita coisa que deve ser feita ainda, porque normalmente a tendência quando a gente fala em investimento em segurança, a gente fala normalmente a tendência é tecnologia. Né? É o aplicativo que está no celular para proteger o usuário, coisas desse tipo. É vamos dizer assim, de certa forma, uma falta de confiança no usuário. Então a gente diz, assumindo que essa pessoa não vai conseguir se proteger, como eu vou fazer para protegê-la? Né? Então, existe uma série de tecnologias novas, e tem muita coisa, né? Mas mesmo com todas essas coisas, a questão cultural é fundamental. Aí é coisa que provavelmente vai levar alguns anos ainda, porque é educação, né? É maturidade. O nosso ambiente, ele ainda precisa evoluir em maturidade em vários aspectos. Né? Quando a gente fala nos meios de pagamento, em vários aspectos a gente precisa evoluir. Né? Na questão de fraudes relacionadas ao usuário, contra o varejista também, a gente tem um problema muito grande hoje que ninguém fala, né, abertamente, mas é um problema enorme, que varejistas perdem milhões todos os meses, que é o chargeback. O chargeback é uma coisa que não é muito comentada e o varejista fica com o prejuízo todo. Né? E isso, assim, a gente tem esses dois lados. Eu acho que tem muita discussão ainda a ser feita. Né? Usando esse exemplo, por exemplo, esse exemplo é um exemplo que precisa ser discutido, porque hoje uma pessoa que recebe um produto em casa, ela pode simplesmente dizer que não reconheceu o produto, e o varejista, ele perde o dinheiro. Esse dinheiro, ele é estornado, ele é devolvido para o cliente, o varejista perde, mas o varejista entregou o produto, e ele não tem o produto de volta. Né? Então, não tem a consulta ao varejista, tem a crença no cliente. Então, o cliente, eu assumo que o cliente está me dizendo é verdade. E isso gera também uma série de fraudes em cima disso. Tem muita gente que se aproveita disso para fazer golpe. Né? Então, de novo, volta ao equilíbrio. A gente precisa proteger o cliente, a gente precisa fazer com que, mesmo sabendo que possa levar anos para o cliente realmente ter essa conscientização de segurança, a gente precisa proteger ele, precisa entregar velocidade, praticidade para ele, mas, ao mesmo tempo, o varejista também precisa se proteger por conta desse tipo de situação. Esse é um tipo de situação, existem vários outros. Né? Então, sim, o tema é amplo, a gente poderia ficar horas aqui discutindo sobre isso. Sim, existem várias ferramentas. A Payface, é uma solução que vai lá, ajuda muito na questão da proteção pro cliente. Né? Então, existem várias soluções para a proteção do cliente. Sim, independente do tipo de solução, o cliente precisa se proteger também. Ele também tem a responsabilidade dele. Nós não podemos assumir que nós somos totalmente responsáveis por um problema que ele possa ser gerado a partir dele. Né? Então, existem vários tipos de tecnologia, existem hoje esses produtos, né, que a gente embarca dentro da aplicação, que funcionam como firewalls do app no celular, ou seja, a gente consegue proteger a aplicação contra ataques direto na aplicação dentro do celular, para evitar
roubo de dados que estão armazenados no celular, existem proteções de biometria comportamental no celular, existem diversas soluções antifraude no site, na aplicação web. Então, o Know Your Customer, conceitos, inteligência artificial para entender o comportamento, coisas desse tipo. Então, tecnologia tem muita, serviço tem muita gente que entrega. Aqui no Brasil tem muita empresa muito qualificada. A gente tem vários concorrentes nossos que fazem um serviço tão qualificado como o nosso. Então, o ecossistema ele é forte de cybersecurity no Brasil, tem empresas muito boas aqui no Brasil. Então, tem muita solução que resolve muito problema, mas segurança não é 100%. Então, uma coisa que a gente falou um pouquinho antes aqui, da mesma forma como nós somos profissionais, nós estamos preocupados, nós estamos investindo em segurança, o bandido do outro lado também está. Ele está se profissionalizando cada vez mais, ele está com tecnologias cada vez mais modernas também. Então, a gente fica nessa constante batalha, né, com os criminosos, e a gente espera sempre estar na frente, mas é uma batalha dura. Legal. Daniela, você não quer falar um pouquinho, tocou no assunto do e-commerce, né? Do uso do cartão não presente. Acho que você falou um pouquinho do que tem produtos novos sendo desenvolvidos para proteger e diminuir o chargeback. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se todo mundo sabe, mas hoje nós somos mais ou menos 125 milhões de usuários únicos no Pix. É um número super significante, né, para a gente, super significativo, e isso traz com que esse educacional seja mais consistente. Com relação ao e-commerce, o que a gente tem feito? Né? A gente sabe hoje que, quando a gente fala, né, existe um gap muito grande entre as informações que estão no estabelecimento e as informações que estão no emissor. Né? Então, é por isso que muitas vezes você tem muito chargeback, você não tem a clareza de quem comprou, de qual foi o usuário, o que a gente normalmente tem o que a gente chama de friendly fraud, né? A fraude amiga. Né? Então, eu vou dar um exemplo super comum, que é um exemplo que eu sofro na minha casa. Aparece na minha fatura uma transação de R$30 de um nome fantasia que eu nunca ouvi na minha vida. O que eu faço, né? Não, ligo no cartão e quero fazer a abertura dessa contestação. O que acontece? O banco não tem a visibilidade, quem foi o usuário, do IP que veio, o e-mail, e não consegue me dar nenhum argumento naquele momento para eu desistir daquela abertura. Então, através de tecnologia, a gente tem uma plataforma de colaboração entre o estabelecimento e o banco, que eu consigo dar transparência para ele, e até mesmo para o usuário vir aplicativo, que eu consigo falar, olha, essa transação de R$30 é do Google Garena. Eu vou falar, opa, pode ser. E quem comprou foi no usuário do Pedro. Eu vou falar, meu filho. Nesse momento, eu paro e falo, desculpa, não quero mais abrir essa transação. Então, a gente não tem tudo perfeito ainda, a gente sabe dessa dor, mas a gente tem, e até porque hoje, né, gente, eu acho que as fraudes no mundo físico, elas estão muito mais controladas, mas no mundo de cartão não presente é muito grande, né? Então, e uma outra forma que a gente está fazendo é disponibilizar isso diretamente para o usuário via aplicativo. Então, ele nem vai precisar ligar no banco, ele vai lá, vai olhar e falar assim, vou clicar no meu recibo digital que eu não lembro, e vai abrir esses dados para ele. Né? Tudo isso depende de integração e também de conscientização, de como a gente trabalha. Mas isso é uma forma que a gente vem trabalhando para tirar esse peso do estabelecimento também, né? E ser uma relação mais justa também. Né? Então, a gente tem esse primeiro movimento acontecendo, e uma outra dor muito grande dos estabelecimentos é a fraude de identidade que a gente estava falando, né? Que hoje 71% de todos os estabelecimentos falam que é a maior dor do que eles têm, né? E um outro dado, e aí você faz o equilíbrio, 50% dos consumidores, eles falam que apenas com uma má experiência ele vai para o competidor. Então, é o cobertor curto, né? Não ter a bala de prata, e como você faz esse equilíbrio. Então, eu acho que a tecnologia ajuda, porque hoje o mundo está muito rápido, a gente fala tudo em milissegundos, dados,
mas a gente precisa também ir além. Mas sim, a gente está começando a ter outras tecnologias no sentido para ajudar essa parte de cartão não presente. Eu acho que isso tudo faz parte da maturidade, né, que a gente estava comentando antes. Quando a gente percebe que há algum tipo de problema, a gente com certeza vai trabalhar para evoluir e resolver aquilo ali. O fato é, existem pontos a serem resolvidos e a gente está trabalhando para isso, e isso faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa maturidade do mercado, né? E é legal saber que existem essas iniciativas já de integração. E aí integração. você falou, né? Tem muita tecnologia que a gente tem de fora e a Mastercard ela tem de fazer isso. A gente acaba olhando as empresas que fazem mais sentido e não só para os Estados Unidos, né, gente? Para o globo. E o Brasil hoje é um dos países super representativos. Então a gente tem algumas tecnologias focando nisso. E a gente vai trabalhando a implantação pouco a pouco. A gente tem algumas perguntas aqui que estão chegando, infelizmente não vai dar para endereçar todas, mas eu acho que algumas são bem interessantes. Algumas a gente já tratou indiretamente, mas vamos lá. Tem uma aqui, acho que mais para você, Daniele. O pagamento por aproximação não vai contra os princípios de segurança? Né? E aí, claro, tem toda a discussão em torno... Gente, assim, né, a gente, de novo, o equilíbrio entre conveniência e segurança, né? A gente tem uma série de limites, né? Não é qualquer valor que aproximação que passa e você não tem a sua senha, né? Mas a gente acaba fazendo uma série de checagem. Então, como eu falei, lembra a parte de camadas, né? Então, a aproximação é só o que está passando ali, mas tem toda uma máquina por trás, vendo se aquele comportamento faz sentido o que você está usando, se o estabelecimento e a hora também faz sentido, se o valor, né? Então, a gente, hoje, assim, no meio da pandemia, cresceu em 6 vezes o número de utilização para aproximação. 6 vezes, é muita coisa, só nos cartões da Mastercard. Então, hoje, ele não vai contra, porque a gente consegue incluir funcionalidade de segurança por trás, né? E com limites e regras claras, como é o caso do Pix também. Aí nesse ponto da aproximação é que a gente falou ali um pouco antes de educação, né? De fazer com que a informação correta chegue no público. Tem estados aqui que estão fazendo projetos de lei para proibir o pagamento por aproximação. Então o Rio de Janeiro tem um projeto de lei para proibir que o cartão venha por default aproximação. Aí já fizeram todo um PR em cima de proibição total, que não é o caso. Mas de fato é isso. Tem muito daquele boato assim. Tal pessoa estava no metrô e passou todos os cartões ali. Mas eu nunca consegui chegar, de fato, em alguém que viveu uma situação semelhante ou conhecer alguém que viveu uma situação semelhante. Então, muito a sensação de, nossa, é tão simples que pode acontecer tal coisa. Então, aconteceu e aí já virou realidade e já vamos proibir esse negócio aqui, entendeu? E lembrando, gente, desculpa, que transação repetida, né, de estabelecimento mais crítico, fraudulento, tudo isso entra na consistência de uma prevenção de fraude adequada, né? Então, a gente acaba tendo essa dinâmica também de olhar o estabelecimento. Então, se você vai ver, num restaurante fast food, você vai ver que o limite para passar é muito menor do que um outro tipo de restaurante. Então, você acaba tendo essa mobilidade para você trabalhar e assim, só que, infelizmente, às vezes essa percepção é a que fica, né? Então, a gente está cada vez mais criando etapas para evitar. Existe sempre a segurança e a sensação de segurança. Isso para todos os âmbitos, na segurança física e na digital também, né? E existe também sempre a possibilidade, né, de ensinar ao cliente que ele pode ter o limite ou pode inibir aquela possibilidade, o exemplo do Pix também, de acordo com o conforto dele, né, de acordo Exato. com a realidade dele. Então, também educar o cliente, ensinar para ele que ele tem essas possibilidades também é super importante, porque cada cliente tem um modo de vida, né, uma capacidade de gerenciar determinados riscos de acordo com o estilo de vida dele, né? Então, isso também é super importante, às vezes falta também. Não, esse ponto é super importante, Carlos. O consumidor, hoje, ele tem esse poder. Ele tem esse poder e ele está pedindo cada vez mais. Você entra no seu app e você consegue fazer essas limitações, né? E se o seu banco não tem, ele acaba mudando para um que tenha. Né? Então, eu acho que essa variedade dos bancos, fintechs, trouxe para a gente essa mobilidade e essa exigência como consumidor, que é super importante. É isso mesmo. Eladio, tem uma pergunta aqui, de como é que vocês estão conseguindo vencer os desafios na fraude biométrica usando ferramenta de anti-spoofing?
Hoje nós utilizamos uma ferramenta de detecção de vida, né, o spoofing. É uma detecção de vida que ela tem aí certificação ISO iBeta nível 2. Então, o que é isso? Ela previne que as pessoas não coloquem foto, vídeo de rosto, eventualmente até máscaras para tentar parecer alguém, seja aquela máscara de papel ou aquelas de silicone, que tem máscaras que você consegue emular bem o rosto de alguém. Então isso não passa na detecção de vida hoje, e a gente fez exaustivos testes para tentar emular isso aí. No anti-spoofing nós temos o falso negativo, que é eventualmente uma pessoa real que, por algum motivo de luminosidade, de alguma coisa que pode porventura acontecer, o anti-spoofing entende que é uma fraude. Que é uma fraude não, que é uma foto de foto, etc. Mas isso hoje está em taxas bem controláveis, assim, menos de 1%. Então, a gente não... No cobertor curto, se chegasse até 3%, a gente estaria tranquilo, que era o nosso primeiro número. Depois a gente mudou o motor, foi para 0,75%. Então, isso tá ok, assim. Bom, pessoal, a gente já está estourado no tempo, né? É um assunto realmente muito amplo. Fica claro aqui, cada vez mais, a complexidade aumenta, né? Não só pela quantidade de alternativas que se complementam, né? Cada nova possibilidade de serviço, de solução, se cria novas alternativas convenientes para o cliente. Isso é ótimo, né? Ele pode escolher entre aquilo que é mais conveniente para ele, aquilo que atende melhor aquele caso de uso, dependendo da situação em que ele quer fazer o pagamento, mas também aumenta a complexidade, aumenta também os pontos de vulnerabilidade e os investimentos necessários para poder cobrir, dando essa conveniência, mas ao mesmo tempo protegendo o cliente. Queria agradecer aqui os painelistas, acho que foi bastante rico aqui em conteúdo, e, bom, enfim, e ir para o próximo painel aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.